Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer nesta tarde estar aqui convosco novamente. Mais um projeto piloto. Parece que tanto tempo andou o SAD esquecido, agora Então, há vários pronto. pilotos E para entretanto, agora o que é que nós. várias fórmulas de SAD. Em abril foi implementada as condições do piloto de equipas de cuidados continuados integrados com unidades de saúde. Agora é a vez do piloto do SAD mais saúde. Portanto, há uma forte vontade. Isto vem de um pressuposto, não é? De atrasar o mais possível a institucionalização das pessoas mais velhas, de maneira a que a ERP seja, de facto, o último recurso para os mais velhos, atenta, aliás, à grande longevidade que cada vez mais a nossa geração está a ter. E há agora então todos estes pilotos de forma a tentar a ideia que está subjacente a estas experiências pilotos, estes projetos pilotos que são postos agora em prática. Quanto às dificuldades dos mesmos, isto é a questão que nos leva a estarmos reunidos agora, hoje à tarde, e que, portanto, sem mais demoras, porque já nos atrasamos na entrada, ia passar a palavra, certamente toda a gente conhece, quer a doutora Sara Garrido, coordenadora-geral da UDIPS Porto, como o doutor Rui Silva, nosso assessor jurídico, ambos especialistas em todas as matérias, especificamente estas, e, portanto, passo a palavra primeiro à Sara, ou Provavelmente sim. primeiro à Sara, que já quer dizer que não existe formulário, não é? Que já viram as candidaturas e que nem Portanto, formulário temos. Pronto, isto é daquelas coisas muito típicas, não é? Já abriu ontem as candidaturas, se vocês procuraram segunda. os formulários, não os encontraram. Pronto, esta é uma de muitas questões que certamente iremos abordar hoje à tarde e por isso, sem mais demoras, passo a palavra à doutora Sara Garrido e uma boa tarde de trabalho. Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. Sim, de facto, estamos aqui hoje reunidos para pensarmos sobre o que é esta missiva deste SAD mais saúde, o que é que significa incluir a saúde no nosso serviço de apoio domiciliário. Mas também dar-vos nota que também íamos e vamos, obviamente, trabalhar as candidaturas, passar-vos o máximo de informação que temos para vos apoiar nesta missiva, mas de facto, à data de agora, não há ainda formulário disponível na plataforma. Não há também respostas por e-mail ao e-mail que está disponível no manual. Portanto, vocês estão aqui e receberam documentação de apoio ao webinar, portanto, não tem a apresentação, mas tem documentação adicional que nós acreditamos que vos vai ser útil caso estejam empenhados em submeter uma candidatura. Nós, então, vamos começar por abordar. Aqui entre mim e o Dr. Rui Silva vamos conversar, vamos falar sobre esta nova resposta social, portanto, e depois vamos avaliar a informação que temos à data sobre as candidaturas. Portanto, hum, sobre o SAD Saúde, SAD Mais Saúde, ela é uma resposta social que foi criada então com a Portaria 324, publicada no dia 3 de outubro, que estabelece as condições para a criação e implementação de 5 projetos pilotos deste serviço de apoio domiciliário. Hum, Tem como objetivo ser uma resposta social diferenciada, de proximidade, de base comunitária, que consiste em tudo o que nós já fazemos, não é? Com os outros, com o SAD que está atualmente em vigor.
apesar de, e estava a conversar com o Dr. Rui Silva antes disto, apesar de nos parecer querer ser um bocadinho mais, ou melhor, uh, objetiva, prestar obrigar à prestação de serviço de mais serviços e uma continuidade horária obrigatória diária de apoio aos utentes. Será aqui a grande diferenciação neste, neste serviço de apoio domiciliário? Portanto, consiste na prestação articulada de um conjunto de serviços e cuidados individualizados e personalizados em complementariedade, sempre que necessária, com cuidados de saúde, prestados no domicílio a pessoas que, em razão da sua situação de dependência, deficiência ou incapacidade, não possam, por si só, assegurar a satisfação das suas necessidades básicas, instrumentais e avançadas da vida diária. Ok? O que é um utente mais saúde? É a pessoa que, ah, devido à sua situação de dependência, deficiência ou incapacidade, não possa por si só, então, assegurar a satisfação das suas necessidades básicas, instrumentais e avançadas. Ao longo de toda a legislação, vou encontrar a referência ao PIC, ao Plano Individual de Cuidados, que é um documento onde constam os cuidados e apoios a prestar ao utente e os recursos a afetar. Portanto, vai avançar um bocadinho mais do que é o nosso, neste momento, Plano Individual de Cuidados, no Serviço de Apoio Domiciliário. Ok? Ele é elaborado com certa colaboração e articulação com a pessoa, família, ah, ou o seu representante legal. Ok? A equipa técnica do SAD Mais Saúde são, então, os profissionais, os técnicos com formação superior na área das ciências sociais e comportamento que exercem-se as funções na instituição de enquadramento, que será uma IPSS ou uma entidade equiparada que tenha, neste momento, celebrado já um acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social para a resposta social de serviço de apoio domiciliário. Ok? Vão ser então criados 5 projetos pilotos com duração de 1 ano, contados à data da celebração do protocolo. Nós, ao longo da legislação, vemos a definição de protocolo ou acordo de cooperação, portanto, não sabemos bem qual vai ser a modalidade de celebração deste contrato. Será mais um protocolo de cooperação ou um acordo, que pode ser prorrogado por 6 meses, desde que o governo assim o deseje, não é? A fim do, pro- fim, o- Sendo um projeto piloto em que como objetivo ele vai ser avaliado e só após esta avaliação e possível revisão, eh, ele poderá então tornar-se uma resposta social dita típica do nosso setor. Todo este processo será então acompanhado pelo ICE, pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que serão responsáveis pela gestão, implementação e acompanhamento e avaliação destes projetos. Obrigatoriamente, o Serviço de Apoio deste SAD mais Saúde obriga a prestação de 6 serviços, portanto, aqui passamos dos 2 serviços para os 6, e funciona em horário alargado, incluído sábados, domingos e feriados, sempre que necessário, e com assistência 24 horas por dia. Ok? Quais são então os serviços e cuidados que estão aqui englobados? Os cuidados de higiene e conforto pessoal, o fornecimento de apoio e supervisão, aqui a diferença, não é? Supervisão nas refeições, confecção de alimentos de domicílio, apoio na toma de medicação prescrita, tratamento de roupa de uso pessoal, higiene habitacional dos espaços, acesso a cuidados pessoais e de imagem, serviço de teleassistência, acompanhamento nas deslocações ao exterior, serviços de saúde, farmácias, compras, pagamento de bens e serviços, transporte, podendo mesmo ser adaptado, não é? Atividades de animação, culturais, recreativas, de lazer, religiosas, ocupacionais, desportivas, apoio psicossocial, apoio a pequenas adaptações do espaço habitacional, portanto, como vocês normalmente já fazem quando um utente SAD entra é admitido na vossa resposta social, as direções técnicas vão à casa do utente e veem como é que podem melhorar a qualidade de vida do utente com a remoção típica dos tapetes, os ajustamentos, colocar barras nas casas de banho, portanto, é um trabalho que também já é feito. Uma novidade é a informação e apoio no acesso a produtos de apoio e tecnologias da informação e comunicação. Não é? Este novo serviço, este é claramente novo, não é?
O objetivo deste serviço, deste SAD Mais Saúde é ser um serviço integrado e complementar, ok? Com cuidados humanizados, flexíveis e articulados. Relembrando sempre que temos a, desculpem, que temos sempre aqui a questão do horário alargado com assistência a 24 horas por dia, ok? Então, Rui Silva, quando quiser, esteja à vontade. Está sem micro. Estou sem micro e sem voz, mas Sim. eu não sei se estou Está também a com ser, sim. sinal que a minha internet não está a grande Pronto, coisa, então não sei. avanço Estou a eu. ser ouvido. Avanço eu Eu então. estou a ser ouvido. Ok. Avanço eu, está bem? Portanto, o que é que são os cuidados de saúde aqui no Estado Mais Saúde? São cuidados de referenciação e acompanhamento a estas equipas hum, que foram criadas na Rede Nacional de Cuidados Integrados. Ok? Portanto, o diretor técnico avalia se o utente necessita ou não necessita de apoio a nível de serviços de saúde, encaminha para a Rede Nacional de Cuidados Integrados, que vai verificar se, se esta sinalização está bem feita, se a Rede Nacional de Cuidados Integrados tem disponibilidade para prestação de serviço. Se não tiver, há aqui a possibilidade de, da ULS contratar a implementação de cuidados de saúde externamente, portanto, não ser prestado serviço no, na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Claro que, se for um assunto que não seja no âmbito, um problema de saúde que não seja no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados, será o profissional da área da saúde, portanto, encaminhará para o serviço mais adequado. Portanto, nós não prestamos serviços de saúde, que era algo que sempre colocaria que as IPSS iriam prestar serviços de saúde. Nós não prestaremos serviços de saúde, nós o que fazemos é, somos os cuidadores formais, não é? E como cuidadores formais temos de encaminhar e orientar e tratar hum, de, de ajudar a que o utente tenha o acesso aos serviços de saúde. Ser um utente de SAD mais saúde também permite ser um utente de centro-dia, como também permite frequentar um centro de convívio ou até um CACI, ok? Portanto, aqui na ótica da acumulação de diversas respostas sociais, pode ocorrer desde que não seja respostas que sejam cumulativas. Podem também beneficiar dos serviços de Estado Mais Saúde os utentes que têm cuidadores informais ao abrigo da legislação dos mesmos, não é? Do cuidador informal. Quais são as obrigações então da IPSS? Obter autorização prévia por escrito do utente ou de quem legalmente o represente para a realização das avaliação social das necessidades e expectativas e potencialidades, assegurar a avaliação social sobre as condições habitacionais, conforto, segurança, mobilidade, devendo a mesma fazer parte integrante do PIC, articular para a adequação do PIC, assegurar o direito de participação e autodeterminação do utente na definição dos serviços a prestar, e claro, estará no PIC, definir, implementar e reavaliar o PIC, prestar os serviços e os cuidados contratualizados, como é óbvio, e aqui adiciona uma expressão que eu acho que vai dar confusão, bem como acompanhamento na gestão da vida privada. Não sei depois como é que Eh, trataremos esta. eu, Diga, só um teste de som para ver se estou a ser ouvido. Eh, por é- favor, é- continue. Posso continuar? Não, só Deve? aqui para ver. Esta questão do acompanhamento na gestão de vida privada, seja lá o que é que isto quer dizer, que não sabemos, não é? Eh, Parece ser um outro serviço, quer dizer, as pessoas estão obrigadas, no mínimo, a ser serviços, e depois há uma coisa que é acompanhamento na gestão da vida privada, cujo conceito não se, cujo conceito não está preenchido, e, portanto, é aqui algo de estranho
que poderá, algo de estranho, no sentido que estranho à linguagem habitual, àquilo que são, que é do nosso conhecimento, até porque também é do nosso conhecimento, que é da nossa experiência, que nós não nos devemos meter na vida privada dos dos utentes. utentes. Portanto, até que ponto, o que é que isto quer dizer? Há de ser depois, pronto. Se calhar é algo que mais adiante será esclarecido quando Uhum. houver acompanhamento. É. Quanto às restantes, só aproveitar que ainda tenho um bocadinho de voz. Quanto às restantes, eu completaria a garantir a avaliação contínua da ação da equipa, da ação da equipa de intervenção e a sua formação inicial e contínua, a implementar processos e instrumentos de registro, suporte, planeamento, monitorização e avaliação dos serviços prestados, encaminhar e mobilizar os serviços para os utentes para os serviços da comunidade, que de forma complementar contribuem para a execução do PIC. Os serviços da comunidade podem ser da própria instituição, porque este SAD não é incompatível com, por exemplo, o, com Centro-dia. o centro comunitário ou com o centro-dia. Eh, o que depois se saberá, restará a saber é como é que se cumprem os tais seis serviços. Acompanhar e monitorizar e avaliar a execução e desenvolvimento das atividades e serviços previstos no PIC, assegurar que com uma periodicidade mínima semestral os serviços prestados no âmbito do SAD são alvo de avaliação de satisfação por parte dos utentes, representantes legais e profissionais. Promover a utilização de soluções digitais no âmbito dos serviços a prestar e a informatização dos instrumentos do registro e do PIC. O PIC está em cada linha. Disponibilizar recursos complementares à prestação de serviços, nomeadamente meios tecnológicos e digitais que cumpram, sempre que tal se revela necessário, os requisitos aplicáveis em matéria de acessibilidade. Em matéria de acessibilidade. Ou Verdade. seja, também é obrigação da instituição disponibilizar para o utente, ou num terminal, enfim, num portátil, num computador, ou num telemóvel, por exemplo, digo eu. Hum. Manter o sigilo. Só para terminar, relativamente aqui às obrigações, as obrigações são, merecem um cuidado redobrado, um cuidado, uma atenção técnica da vossa parte, porque para lá da insistência no pique, a cada linha aparece o pique, há de facto aqui um papel da instituição, um papel sim, da instituição, aqui chamado instituição de enquadramento, de eh, monitorizar tudo o que os outros não fazem, ou seja, de ser o centro, efetivamente, de toda a relação com o utente. Nomeadamente aquilo que falávamos há bocado, eh, de prestar os serviços de cuidado e depois o acompanhamento, ou aqui uma coisa que muito relevante é garantir a avaliação contínua da ação da equipa de intervenção e a sua formação inicial e contínua. Quer-me parecer que isto só, enfim, pelo que aqui está, para aqui será fundamental, muito relevante, uma formação inicial para a instituição. Sara, se não te importavas, agora passavas tu para os direitos e deveres do utente. Direitos utentes, portanto, os utentes têm como direito ver preservada a sua dignidade, privacidade, intimidade e individualidade, participar em todas as decisões em que é parte interessada, celebrar com a instituição de enquadramento um PIC que expresse os cuidados e os serviços a prestar, horários e os recursos humanos associados, incluindo, quando aplicável, qualquer alteração superveniente que os mesmos diga respeito. Reforço, recursos humanos associados, no PIC que o utente assina. Ser previamente informado de qualquer intervenção ao nível do apoio do voluntariado, quando este exista. Haver respeitados os seus interesses individuais, crenças, cultura, modo de vida e necessidades, como já é o normal, tal como
ver assegurados os serviços contratados no horário e com a periodicidade definida. Ok? Ver garantida a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, que se traduz na definição de horários para o desenvolvimento dos serviços prestados no domicílio, sempre com o consentimento do utente ou de quem o representa, e a não ingerência na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação. Ter antecipadamente acesso à emenda semanal e ter formação e informação sobre a correta utilização de equipamentos, meios tecnológicos digitais e outros que lhes estejam confiados no âmbito da prestação de serviços. Portanto, nós quase que somos obrigados aqui a fazer como serviço a disponibilização dos meios tecnológicos e digitais, não é? Porque é um direito do utente. Quanto aos deveres, colaborar com a equipa técnica, tratar com urbanidade e respeito os responsáveis e profissionais da instituição gestora do SAD Mais Saúde, participar ativamente na definição do PIC e dos processos de avaliação da satisfação, cumprir o regulamento interno e o contrato de prestação de serviços, sem prejuízo de eventuais revisões do mesmo, avisar com antecedência possível a instituição qualquer alteração aos serviços prestados, zelar pela boa conservação de equipamentos, meios tecnológicos e digitais e outros que lhes sejam confiados para o seu uso exclusivo e ainda proceder à respectiva devolução por inutilidade superveniente ou cessação dos serviços. De notar que o utente pode não ser uma pessoa sozinha, pode viver com familiares. Portanto, os familiares do utente, os seus representantes legais e as pessoas que com ele coabitem estão adstritos aos deveres com as devidas adaptações. O processo individual do utente. O processo individual do utente, como já é prática estabelecida em todas as respostas sociais, é obrigatório, tem coima associada, caso não exista, e do qual constará identificação e os contactos do utente, familiar ou representante legal, e, quando aplicável, do médico assistente, declaração de autorização e identificação de responsável pelo acesso à chave do domicílio e as respectivas regras de utilização, quando aplicável, registro de períodos de ausência do domicílio, bem como ocorrência de situações anómalas, data de admissão, avaliação social do utente, da qual consta a caracterização do qual consta a caracterização do domicílio, da situação habitacional, social, familiar e do contexto de vida. Nunca vimos esta descrição num processo de informação como estar num processo individual de uma resposta social qualquer, não é? PIC, o PIC faz parte do processo individual. Processo de saúde, relativamente à informação passível de ser consulta autónoma. Programação e registro dos cuidados de serviços prestados. Cópia de consentimento informado no âmbito do cumprimento do RGPD. Cópia da sentença que determina o acompanhante no âmbito do regime maior acompanhado, exemplar do contrato e cessação do contrato, com indicação da data e o motivo. Ele tem de estar atualizado, ter natureza confidencial e, claro, ter acesso restrito. Okay? Então, o PIC. O que é o PIC? O PIC é um documento obrigatório, como já percebemos, elaborado pelo técnico de referência designado, com a participação do utente e do representante legal, e em articulação com a equipa dos serviços locais de saúde. Contém o diagnóstico e o relatório social sobre o acompanhamento e avaliação do impacto dos serviços e das atividades de desenvolvimento pessoal, familiar e social e das medidas de conforto e segurança a implantar no domicílio. Obedece aos seguintes princípios: individualização e pessoalidade do PIC, okay? Respeitando sempre os objetivos, valores e interesses do próprio utente. Dimensão holística da pessoa, centrada no seu contexto pessoal, familiar, social e económico. Participação ativa do utente e de quem o representa da família, em todas as fases do processo, enquanto agente decisor, principal agente decisor. Respeito pelos direitos do utente, diagnóstico multidisciplinar e colaborativo que entenda as capacidades, necessidades e expectativas do utente, representante legal e famílias. Identificação de ações que promovam a autonomia e a independência, a inclusão na comunidade e a sua qualidade de vida. E o trabalho em parceria, ok? Com outras estruturas da comunidade. Deve ser monitorizado, acompanhado, avaliado. Aliás, isto é o mote de todo o projeto piloto, não é? Temos as avaliações semestrais, temos as avaliações de impacto, as avaliações da qualidade da prestação de serviços, portanto, é muito forte a componente avaliativa do impacto do criado
pela criação deste serviço. Ok? Portanto, ele é revisto semestralmente e avaliado semestralmente, ou quando seja solicitado pelo próprio utente. Desculpem. Pelo próprio utente. E, portanto, a ela Rebelo Gonçalves. Ou sempre que se verifiquem que circunstâncias, uma alteração da circunstância que deva suscitar essa alteração. Não é? Pronto. Muito importante que parece-me que o serviço de apoio domiciliário claramente é feito à medida. Este serviço, o SAD é feito à medida, mas este serviço de apoio domiciliário, o SAD Mais Saúde, pretende ser muito feito à medida, tendo uma duração de 1 ano, portanto, estarmos constantemente a reavaliar e analisar as necessidades do próprio utente, bem como estamos constantemente a criar novas soluções para resolver as necessidades do utente. Portanto, procurar encaminhar soluções alternativas caso não esteja, o utente não veja as suas necessidades a serem devidamente acauteladas. Diz também que sempre que da avaliação social resultar a necessidade de encaminhamento, deve conter expressamente essa referenciação e articulação com os cuidados de saúde primários. Se o utente necessitar de um cuidado de saúde, o PIC tem de identificar que foi feita essa referenciação e com toda a informação que essa referenciação deve conter, não é? O PIC é datado e assinado por todos os profissionais que participam, o utente e o representante legal que o representa, é consultado pelo utente a seu pedido ou por quem legalmente o representa, ou por familiar, desde que previamente autorizado pelo próprio. Há a assinatura de um contrato de prestação de serviços. Eu agora Pode. posso entrar agora aqui no Pode. controle de prestação de serviços. Só para fazer um comentário de saída do plano individual, do plano individual de O PIC. cuidados. O plano individual de cuidados, como o próprio nome indica, é um plano, mas depois, a páginas tantas, deixa de ser um plano para ser também um registro. A tal linha que a doutora Sara acabou de falar, a penúltima, que nos fala que sempre que houver a avaliação social resultar a necessidade de encaminhamento para os cuidados de saúde ou de reabilitação, o PIC deve conter a referência expressa a referência expressa a essa referenciação e articulação. Portanto, parece-me que seria mais razoável que estivesse noutro sítio que não no plano. O plano, como o próprio nome indica, é o que nós organizamos para a resposta social. Aqui é o efeito de uma determinada intervenção que fica no plano. Mas pronto, é aí que tem. Como qualquer contrato de uma resposta, como qualquer relação que nós temos numa resposta social, aqui também é necessário o contrato de prestação de serviços. Ele deve ter aquilo que é habitualmente habitual num contrato de prestação de serviços, designadamente de SAD, ou seja, a identificação do utente, do seu beneficiário e do seu representante legal quando haja um processo de acompanhamento, os direitos e obrigações de ambas as partes, aquelas que acabamos de falar, e outras que, entretanto, surjam na relação, os serviços e atividades contratualizados, portanto, aqueles serviços dos quais, no mínimo, são obrigatórios seis em quantidade, não seis identificados. Estes serviços têm de constar do contrato de prestação de serviços. Leia-se que quando estes serviços forem alterados, deve ser uma adenda ao contrato alterando os serviços, apreciar termos e condições da prestação de serviços destes serviços, destes serviços, e o montante da comparticipação, o montante de mensalidade da comparticipação familiar. Comparticipação familiar. Nós aqui, obviamente, estamos a falar em termos de acordo, de cooperação, e, portanto, o que seria uma comparticipação familiar mensal, que será devida pela. E as E será o quê? condições de Desculpe. suspensão, cessação e exercício do contrato. Este item é relevante e devemos ter sempre presente que deve ser sempre reforçado, quer no regulamento interno, desculpem, quer no regulamento interno, quer no contrato de prestação de serviços,
as condições de suspensão, cessação e rescisão de contrato. Sempre que disponibilizados os meios tecnológicos e digitais, o contrato deverá aludir expressamente à sua entrega, bem como às condições da sua utilização e devolução. Como nós falamos atrás, o utente não vive sozinho, vive com outro. O utente não vive necessariamente sozinho, pode viver com família ou Uhum. outras pessoas. E então aqui entendo que esta parte, relativamente a alguns equipamentos, se calhar seria bom que o compromisso de devolução fosse assinado por todos os residentes Na habitação. na, na habitação. Ao utente ou representante legal entrega um exemplar, isto é, é, é aquilo que se diz, Aplicado. o elementar em qualquer contrato e qualquer alteração tem de ser feita por mútuo consentimento, datada e assinada pelas partes. Relativamente a. Eu gostava de fazer uma pergunta, Sim, porque sim. falou e eu acho, e nós não conseguimos perceber porque cortou, a rede estava instável. Ah, fez algum comentário, portanto, aplica-se neste acordo de cooperação as regras de 196A quanto à comparticipação familiar? Aqui não há nenhuma referência ao 190. Há referência ao Há 196 referência já a... por outro motivo, mas por outro motivo. Quanto à comparticipação, não há referência ao 196A. No entanto, quero parecer que o 196A funciona, não é preciso nós falarmos, a portaria falar nele para nós o irmos buscar. Se ela não criou outra fórmula, outra norma, teremos de aplicar a do SAD do 196A, Ok. que- com as devidas, com todas as condicionantes e todas as alterações, porque, insistimos, estamos a falar no mínimo de 6 serviços. Uhum. Bem, Quanto à direção técnica, tem de não é haver, regulamento interno? como, Próximo é regulamento interno. importa-te ler tudo. Quanto ao regulamento interno, devemos dispor de um mesmo, não é? Portanto, ele é obrigatório e vem então aqui ao Decreto-Lei 64 de 2007, ok? Deve fazer referência aos protocolos de atuação de emergência e em situação de maus tratos e negligência e aos procedimentos relativos aos meios de suprimento de consentimento em caso de incapacidade no âmbito do regime de mero acompanhado. Portanto, aqui uma novidade, duas novidades quanto a uma obrigatoriedade de menção no regulamento interno. Ele é, obviamente, um exemplar entregue ao utente seu representante, e ao seu representante legal no ato da celebração do contrato de prestação de serviços. Ele é do conhecimento dos recursos humanos e dos voluntários e, claro, tem de ser comunicado com a antecedência mínima de 30 dias à Segurança Social, portanto, fazendo-se aqui aplicar efetivamente a obrigatoriedade do 196A. Quanto à formação, a instituição deve proporcionar aos recursos humanos a frequência de formação inicial e contínua, certificada, adequada à categoria profissional e respectiva função. Anualmente têm de ser disponibilizadas no mínimo 40 horas de formação de curta duração aos respectivos recursos humanos. Passo para si. Quanto, quanto aos recursos humanos, os recursos humanos. Ok, eu ia falar dessa técnica. Quanto aos recursos humanos, tem de haver sempre. Há aqui um referencial, antes de mais, de 30 utentes que beneficiam em média de 28 horas de serviço por semana. Quer isto dizer que se cada utente beneficia em média 28 horas de serviço por semana, terá em média 4 horas de serviço por dia. Porque estamos a falar, como sabemos, 7 dias. O que é um número, pela primeira vez nos aparece um número de horas de afetação ao utente, e, portanto, se calhar, é um número que deve ser bem ponderado quando nós analisamos, se calhar não, é um número que deve ser bem ponderado quando nós analisamos o quadro, do pessoal que vamos preencher. Ora bem, e quanto então aos recursos humanos, propriamente ditos, é obrigatório um diretor técnico,
um técnico superior de serviço social ou outro com formação na área das ciências sociais e humanas, do comportamento ou da saúde. São obrigatórios 12 ajudantes de ação direta, um auxiliar de serviços gerais, um cozinheiro e mais ajudante de cozinha. Se os serviços de cozinha estiverem externalizados, será obviamente, estamos dispensados do cozinheiro e do ajudante de cozinha. Este número de 12 pode aumentar para 13 quando. Não, ainda há aqui ainda sobre a variação dos custos. O, quanto ao. Ele deve ser um técnico superior de serviço social. Quando nós, o diretor técnico, for. Onde é que temos isto? Eu estou concentrado em ler o PowerPoint. É assegurada com uma pessoa com a formação nas áreas das ciências sociais e de comportamento, saúde ou serviços sociais, com experiência profissional. Mas diga-se que o diretor, se não tiver a formação na área das ciências sociais, o que quer dizer, teremos que ele. Teremos de ter no quadro um técnico superior de serviço social. Ou seja, nós teremos necessariamente de ter sempre um técnico do serviço social. Se estou sem porta, então, de porta já andava um bocadinho para trás. Para a frente. Não, ok. Para trás, desculpa, já andaste para trás. Andar nova, ok. O SAD pode dispor de outros técnicos com formação adequada ao perfil dos utentes e aos serviços ou recursos disponibilizados, disponibilizar considerados relevantes. Mas lá está, para os cuidados, mas isto de acordo com o PIC, né? O PIC é sempre fundamental. A questão que se põe é, se tivermos outros técnicos com essa formação adequada, qual é o impacto que isto vai ter no acordo de cooperação celebrado com a Segurança Social e na comparticipação do utente, mas isso é outro caso. Quanto ao técnico de serviço social, já falamos. Quanto à variação dos recursos humanos, se a capacidade for inferior a 30 utentes, o número de ajudantes de ação direta é reduzido proporcionalmente. Tento. Se o número de utentes for. Deve ser melhor, pelo contrário, o número de ajudantes de ação direta deve passar para 13 se 50% dos utentes tiverem um grau de dependência devidamente testado e depois ainda temos a crescer um ajudante de ação direta por cada mais 20% dos utentes que se encontrarem em igual condição. Portanto, o número de utentes, o número de ajudantes de ação direta sobe conforme o grau de dependência devidamente atestada dos utentes. Sempre que. Que voltar atrás? Já falou sobre isso. Ok, ok. Não, a questão da roupa, pá, ok, ok, está, pronto, exatamente, não precisa. Aqui também está. Não, compete Está. à direção técnica. Quanto à direção técnica, a direção técnica é, é assegurada por um elemento com formação superior nas áreas das ciências sociais, do comportamento ou do comportamento ou serviços sociais ou saúde, com experiência profissional para o exercício em funções. Como é habitual, deixamos em aberto esta noção de experiência pessoal, experiência profissional, sem definir propriamente o que é e em que consiste esta experiência profissional, quer em área, quer no número de tempo que considerar essa experiência pessoal, essa experiência profissional.
Compete ao diretor técnico ou à diretora técnica dirigir o SAD, programar e avaliar atividades, coordenar, orientar e acompanhar os profissionais com vista ao normal funcionamento, estabelecer um modelo de gestão técnica adequado e de formação dos profissionais, promovendo reuniões periódicas com a equipa, promover a interlocução e assegurar a articulação com outras entidades, e aqui volto a dizê-lo, outras entidades, pode ser a própria instituição, se tiver, se o utente for utente de outras forças sociais da própria instituição, garantir a persecução, acompanhamento e avaliação, mas nas outras entidades, desculpa, também estão organizações, voluntariado e autarquias locais, voltando, garantir a persecução, o acompanhamento e acompanhamento da execução do PIC dos utentes, ou seja, o garante, o defesa, o guardião do PIC é, como não podia deixar de ser, o diretor técnico ou a diretora técnica. Promover reuniões com os utentes, seus familiares ou representantes legais, no âmbito da persecução e avaliação da execução do PIC e para além destes, sempre que se justifique. E garantir e monitorizar a melhoria contínua dos serviços prestados, tendo por base a satisfação dos utentes do SAD, das famílias e dos colaboradores. Nas situações em que o SAD tem uma capacidade igual ou inferior a 30 utentes, o diretor técnico, se for, o pode acumular se for social, técnico superior, ou seja, como falamos há bocado, o quadro superior inclui um técnico, o quadro inclui um técnico, o quadro pessoal inclui um técnico superior. Este técnico superior poderá ser o próprio diretor técnico se ele for tiver a formação académica do serviço social e não excedermos os 30 utentes na resposta social. São parênteses de todas estas funções. Não encontro qualquer relação da direção técnica com a outra área dos traz cá, que é a da saúde. Mas presume-se que será a direção técnica, até por vários motivos, que competirá conectar com os serviços de saúde. Podemos ainda. Pronto, posso ser eu agora? Sim, pode ser. Portanto, o SAD Mais Saúde vai ter uma comissão de acompanhamento e avaliação, como referi, o projeto piloto vai ser avaliado constantemente, vai ter 2 representantes do ICE, 2 representantes da direção executiva do SNS, 4 representantes do setor social e solidário, portanto, das 4 entidades representativas, e ainda vai integrar 2 representantes dos utentes da resposta. Também é uma novidade, também um bocado na linha das casas de acolhimento, não é? Compete a esta comissão avaliar a implementação dos projetos piloto, vão elaborar um relatório semestral e um relatório anual com conclusões e objetivos e propostas de recomendações para a sua alteração. Portanto, compete ao ICE e à direção executiva assegurar a implementação logística dos projetos piloto, ok? Portanto, que responsabilizar também um pouco o setor da saúde. Muito bem. Vamos à parte que eu mais gosto, que é das candidaturas. Referindo-vos que desde o dia 3, das 10 horas do dia 3 de novembro, supostamente, seria possível submeter-se a candidatura. Vamos ver que existe um manual que vos já enviei, portanto estão cá, receberam esse documento. O documento diz que a candidatura é submetida através de um formulário eletrónico disponibilizado no site da Segurança Social. Não encontro, não tenho respostas. Já enviei vários e-mails para esse e-mail que aí está de contacto. Peço que o façam também, generalizado, assim massivo, que é para ver se eles disponibilizam o formulário de acesso, bem como outra documentação que o guião diz existir e que não existe. Portanto, o objetivo destas candidaturas é implementar
nas 5 regiões de Portugal, um projeto por cada região, regiões, leia-se, Norte, Centro, Lisboa e Valdo Tejo, Alentejo e Algarve, uma por cada uma destas regiões. São beneficiários das IPSS, portanto, quem se pode candidatar são os IPSS ou entidades equiparadas que já tenham acordo de cooperação para a resposta social SAD, ok? Cada entidade só pode submeter um projeto de candidatura e só se podem candidatar para a região onde estão sediadas, que nos parece óbvio, não é? E vai abranger a todo o território dessa região em que se candidata. Portanto, imaginemos aqui que a Gondomar Social ganhava o projeto na Zona Norte, não podia ter um utente da Zona Centro, ok? Mas também não é obrigada a ter um utente de Bragança. Pode ser os utentes podem ser todos de Gondomar, que é onde ela é a Gondomar Social, ok? Portanto, assim, de uma forma muito simples, quem se candidatar não fica encarregue de todos os distritos que estão incluídos na Zona Norte, está bem? Tanto que a nível de logística, deslocações e tudo, seria um descalabro a nível orçamental. Portanto, a entidade é apresentada por uma única entidade, uma candidatura é apresentada por uma única entidade, mas que pode contar com entidades parceiras. Ok? Em que a tipologia de serviço e a atuação desta entidade parceira do projeto seja complementar à entidade beneficiária, de forma a permitir alargar e flexibilizar a resposta. Imaginemos que a Gondomar Social queria ter um utente em cada distrito da Zona Norte. Poderia ela fazer uma parceria para que a Porto Social, Gaia Social, portanto, imaginemos uma em cada, estou a falar de concelhos, desculpem, Bragança Social, Viana do Castelo Social, portanto, uma instituição em cada distrito para executar o projeto, por exemplo. Mas isto já sou eu a ser assim. Pensar demasiado, não dificultem a vossa vida. Portanto, candidatem-se para executar o projeto na vossa rede normal. Portanto, por favor, e-mails massivos para este e-mail a pedir acesso ao formulário e o anexo 1 que supostamente existe e que é referenciado, que vos vai permitir fazer a parte económica ou financeira que é obrigatória para a candidatura. Portanto, particularidades destas candidaturas. O ICE decide financiar um valor máximo por utente, 834,40 €. No entanto, 834,40 vezes 30 dá um valor superior aos 300.000 euros e 384. Portanto, Ou seja, se nós formos às 11, eu não vos consigo. Quem tem o micro ligado, por favor, desligue. Portanto, vocês podem se candidatar. Desculpem. Vocês podem se candidatar, imaginemos, podem fazer uma candidatura para 20 utentes, sendo que o valor máximo financiável nessa candidatura serão os 20 vezes os 834, não é? E são 16 vezes 12, serão 200.256. No entanto, vocês podem se candidatarem para 30 utentes vezes número de meses vezes 834,40. Estamos com este limite dos 300.000 euros, 300.384 euros, ok? Para o horizonte anual. Quadro de recursos humanos referencial para 30 utentes. E aqui temos uma diferença. Quem ler o guião e quem ler a lei, portanto, aqui sai a obrigatoriedade da DT, não há referência nenhuma neste manual da Segurança Social e da notícia que está criada no site da Segurança Social ao diretor técnico, mas lembrem sempre que temos a legislação, o técnico superior, os 12 ajudantes de ação direta, auxiliares de serviços gerais e cozinheiro, ajudante de cozinha, sendo que todos têm de estar afetos a 100%. Dou-vos nota que se vocês, como já se aperceberam, se candidatarem apenas para 29 utentes, não têm de ter o outro técnico superior, não é? Portanto, isso aí abate-vos bastante no orçamento. Os projetos aprovados serão avaliados, já falamos, e estarão sujeitos a uma avaliação de impacto. Está bem? Isso também é importante. As candidaturas já iniciaram, às 10 horas do dia 13, e terminam, supostamente, no dia 24, às 17 horas.
Após isso, eles dizem que em 90 dias analisam e emitem uma decisão. Depois, quando vocês receberem a decisão, têm 10 dias para se pronunciarem em sede de audiência prévia. Existirá um formulário eletrónico no qual teremos três separadores: a instituição, projeto e documentos. E no formulário, no separador da inscrição, tem de preencher dados de identificação da IPSS, que devem ser os típicos: o responsável, as moradas, o NIFs, portanto, o normal, os contactos telefónicos, e-mail, normal. Depois, no separador dos projetos, teremos de preencher esta informação: número de utentes a abranger, sendo que o máximo são 30, o valor global do projeto por mês, ok? Um valor máximo por mês de 25.000 euros, que são os 30 vezes esse valor. Claro que se forem a menos dos 30 utentes, terão outro valor, e terão de descrever o projeto. E como é que o manual identifica o que é a descrição do projeto? Identificar o que se pretende desenvolver, como, para quem, onde, de que forma, e ainda existe a necessidade de vocês explicarem os acordos que a entidade já desenvolve para a resposta social de SAD. Pronto, importante. Vocês já vão perceber isto na ótica da avaliação das candidaturas, vão perceber como é que depois vocês vão ter de trabalhar aqui este lado. Depois temos de anexar documentos, que serão 3. Um primeiro documento é caracterização e fundamentação, um segundo, informação económica e financeira, e um terceiro, experiência organizacional. Todos PDFs, muito importante serem PDFs, no qual, no primeiro, teríamos de identificar a missão, visão e objetivos nucleares do projeto. Identificarmos o diagnóstico da área da Zona Norte, não é? Não, da Zona Norte não, temos aqui dados de fora, portanto, da zona do país onde o nosso projeto se irá enquadrar, fundamentar o porquê do nosso projeto, fazermos uma síntese da metodologia a aplicar no projeto, no desenvolvimento do SAD, um plano de atividades, uma proposta de regulamento interno, suponha-se, e um método de monitorização e avaliação. Como vos falei, eles querem, querem avaliá-lo, pronto, e dizem que são vocês que têm de dizer como é que a vossa proposta para o avaliar. Dou-vos nota que o projeto de funcionamento, nós já sabemos o que é projeto de funcionamento, portanto, está na legislação, que é o documento que identificam estas informações todas. Breve caracterização, identificação e objetivos da resposta social, nome do equipamento, morada e localização, identificação das entidades parceiras, a relação dos recursos humanos. Vão verificar que na avaliação da candidatura é importante os currículos dos trabalhadores, ok? A tabela de comparticipações de utentes e famílias, projeto de regulamento interno, modelo de contrato de prestação de serviços e um programa de intervenção / plano de atividades. Existe aqui alguma duplicação no plano de atividades, mas de facto é assim que está definido em sede da legislação do PROCUP, que é um projeto de funcionamento. Quanto ao segundo documento, informação económica financeira, o manual identifica um anexo 1 ao presente manual. Nunca vi esse anexo, mesmo no webinar não apresentaram. Já o pedi, por favor, peçam-me também no e-mail que vou enviar àquele e-mail da Unidade de Inovação Social, no qual é muito importante vocês identificarem os recursos materiais específicos afetos à proposta do projeto, neste tipo de despesas, ok? Muito da operacionalização da resposta. Nós deixamos-vos, nós no e-mail que vos enviamos, eu deixei-vos um Excel. Desculpem, que eu vou partilhar a tela, que é para vocês poderem vê-lo. Eu deixei-vos um Excel que é utilizado para. Desculpem. Para a proposta de celebração de acordos atípicos. É um Excel que foi criado pela Segurança Social, ok? Que vos permite identificar as tipologias de despesas, as normais, um valor mês, ok? E ele depois faz a sua própria contabilização para os custos. Portanto, também tem os custos com o pessoal, já aqui atualizado com esta informação.
portanto, subsídio de alimentação por 5 euros. Nova convenção coletiva, vocês identificam aqui a equipa técnica e os outros trabalhadores, o valor mensal, e ele faz-vos a conta. É uma ajuda, vamos ver o que é o outro anexo 1. Provavelmente é muito parecido com este, está bem? Quanto ao documento, está a partilhar PowerPoint, certo? Não ouço, Rui Silva. Sim, estamos no Ok, PowerPoint. obrigada. Estás a partilhar. É o terceiro documento, a experiência organizacional, é a entidade que se está a vender ela própria. Porque é que nós somos? Porque é que temos de ser nós a ficar com este projeto? Ok? Identificar a vossa experiência, identificar as parcerias nos quais poderão implementar, muito no âmbito dos serviços complementares para a melhoria da qualidade de vida do utente, não é? Há uma parceria com uma piscina que tem aulas de hidroginástica ou que faça terapia em água, por exemplo. As parcerias formalizadas no âmbito do projeto, as competências e experiência da equipa do projeto, muito importante, é critério de avaliação a qualidade técnica e os planos de riscos e adaptabilidade. Portanto, plano de riscos, na ótica da gestão de projeto, o plano de riscos é perceber o que é que poderá não correr muito bem e o que é que nós vamos acionar, o que é que vamos fazer quando esse risco, quando essa não conformidade ocorrer. Quanto à avaliação, a avaliação é tida consoante estes 5 critérios, vamos ver mais à frente, que é, cada critério tem 0 a 20, é avaliado de 0 a 20, a soma dos 5 com a pontuação dá um máximo de 100%, precisamos ter no mínimo 50% para podermos até ser considerados, ok? Não vão ser aprovados candidaturas que tenham sido avaliadas com menos de 50% de pontuação. Então, como é que nós vamos ser avaliados? Vamos ser avaliados primeiro com a pertinência do projeto face às especificidades do território, urbano, rural e ambos. Como vos falei no primeiro documento, nós temos de apresentar um diagnóstico da área em que vamos instalar o nosso SAD Mais Saúde, com dados concretos sobre a situação demográfica, social, de saúde, portanto, o máximo de informação com que vocês consigam caracterizar a área, imaginemos, a cidade de Vila Nova de Gaia. A identificação das necessidades do território, a adequação da proposta às metas do desenvolvimento sustentável, portanto, às ODS, temos de enquadrar o nosso projeto, como é que ele vai contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a relação entre a metodologia e as necessidades identificadas. Este é o ponto A. Aqui vamos ter uma pontuação de 0 a 5, no qual 0 não fazemos, não fazemos, ao longo de todos os 3 documentos, nós não identificamos, não apresentamos um diagnóstico, não identificamos as necessidades do terreno, não falamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, temos 0 pontos. Temos um ponto se a entidade apresenta pouca informação, 2 pontos se apresentamos informação genérica, dados incompletos, poucos claros, as evidências não estabelecem relações ocasionais, ok? 3 pontos demonstramos e partilhamos dados que têm e apresentam uma análise razoável da informação disponibilizada. 4 pontos. Apresentamos dados claros e esclarecidos, com associações relevantes entre os mesmos e a sua análise, que demonstram conhecimento relevante da informação e da forma como ela é aplicada. A entidade apresenta dados claros, esclarecedores e muito relevantes, estabelece relações muito relevantes da sua análise que releva um domínio total e incompleto da informação e do assunto. Um domínio total da informação e da temática. É relevante, não é? A palavra relevante aqui é muito, muito importante. Portanto, 5 pontos se formos muito relevantes na nossa explanação. B. Adequação do projeto face à taxa de cobertura do SAD no território e à taxa dos beneficiários com complemento de segundo grau. Bem, aqui nós dominamos 0, não é? Nós não sabemos qual é que é a taxa de cobertura de SAD no território. As últimas que foram publicadas foi em 2023. Portanto, se forem ao Google,
aparece-vos. Não sabemos nunca qual é que é a quantidade de beneficiários de complemento de segundo grau, ok? Na totalidade dos lugares de SAD, portanto, é informação que só eles têm. E também, e aqui o único ponto onde nós podemos brilhar será a qualidade técnica do regulamento interno. Está bem? Portanto, trabalhar muito bem o regulamento interno é um pouco adequar o que já têm, certo? Quanto à experiência em classe, em projetos inovadores e potencialidade das parcerias apresentadas para a sustentabilidade do projeto. Temos de descrever as experiências que a entidade tem ao nível de inovação social em parcerias de desenvolvimento local, a pertinência e contribuição das parcerias propostas. Não basta dizer que eu vou fazer uma parceria com a piscina municipal. Tenho que dizer como é que esta parceria com a piscina municipal vai melhorar a qualidade de vida dos utentes do SAD Mais Saúde. A descrição das práticas de âmbito pessoal e medidas de articulação e otimização de capacidades dos utentes e a descrição da metodologia enquanto modelo de intervenção especializado. Ok? Na viabilidade da operacionalização e adequação da equipa técnica, há a metodologia proposta. Como é que eles vão avaliar? A viabilidade financeira do projeto, a eficácia do modelo de gestão de recursos humanos e materiais, a adequação da equipa ao projeto de funcionamento, experiência e resultados da entidade na gestão das respostas sociais de SAD. Portanto, estão a ver aqui a clara ligação entre os documentos e a informação que vamos prestar e como é que ela vai ser avaliada. Portanto, nós normalmente, como eu vos digo já há alguns anos, nós fazemos as nossas candidaturas a partir da forma como elas são avaliadas. Portanto, vamos construí-la com base nisto. O último critério, potencial de impacto na qualidade de vida, autonomia e independência da pessoa cuidada. É que eles vão avaliar o rigor e execução do método de monitorização e avaliação, lá está, o tal método que nós vamos criar para nos avaliarmos, a criação de dados, o plano de riscos e adaptabilidade, potencial de poupança da despesa pública, não tenho comentários a tecer, abrangência e impacto do número de destinatários. Se eles tiverem a avaliar duas candidaturas que em tudo são iguais, mas que uma é para 20, outra é para 21, que em tudo são iguais, não se fala de nível financeiro, vão para 21. Não é? Porque vocês não são, quero com isto dizer, vocês não são obrigados a ir ao valor por utente máximo, não é? Aos 800. Vocês podem apresentar um valor por utente de 700. Ok? E era isto que tinha para falar com vocês sobre as candidaturas. Quando tivermos mais informação sobre os tais documentos e sobre o link de acesso, vamos enviar para as entidades que aqui se apresentaram. Não sei se a minha presidente ainda cá está, que ela tinha de ir a uma sessão, mas nós vamos, obviamente, opor-nos a este modo de trabalhar da Segurança Social. O prazo tem de ser alargado pelo número de dias em que o formulário não esteja disponível, porque isto é uma candidatura. Isto não preocupe, porque é só submeter documentação, não é? Portanto, que já exista. Fazer para a frente. Isto é uma candidatura com todo. Vocês vão ter de dedicar muito tempo à construção desta candidatura. Portanto, era isto que nós tínhamos para vos apresentar. A Ângela colocou a mão no ar, suponho que queira ligar o micro e falar connosco. Olá, boa Olá, tarde. Eu gostava de colocar aqui, penso que pelo menos duas questões, algumas vi que também são semelhantes às que colocaram no chat. não vi É ainda. assim, relativamente aqui à resposta de SAD, nós já temos, dizia que o SAD devia ter condições para disponibilizar pelo menos 4 serviços, não é? E agora aparece 6. Sim. Mas tínhamos a questão da obrigatoriedade do utente contratualizar pelo menos 2. Pronto, Isso vai se manter. isto não é o nosso serviço SAD. Isto é um SAD mais saúde, isto é uma outra coisa. Certo, mas Vocês aqui vão não ter o diz. vosso SAD e depois Certo, se conseguirem, vão ter um segundo SAD, que é o SAD mais saúde. pronto. São Mas coisas quantos serviços é que o utente tem que contratualizar? 6, no Mas mínimo aqui 6. não, mas aqui não diz isso na legislação, diz que o
O SAD deve ter condições para prestar, não diz quantos serviços é que o utente Se tem que for contratualizar. ao site da Segurança Social, às candidaturas, ok? Hã? Às Certo. candidaturas e for ao manual, identifica que é obrigatoriedade dos 6. Porque aqui não falava Porque disso. isso é a legislação para a resposta social, não é o que eles estão a querer contratualizar. Ok, portanto, o utente tem que ter 6. Ok. 6, no mínimo. Depois esta questão aqui que fala da assistência 24 horas por dia, o que é que isso implica? Eu vou para a teleassistência, não é? Ok. No mínimo. Pois, porque depois também tem aqui, relativamente a lista de serviços disponibilizados é muito semelhante à que já existia Não no já, apoio. sim. Mas relativamente à higiene habitacional é diferente, porque a É, outra falava decorrente dos serviços prestados. Esta diz mesmo habitacional dos espaços. uhum. Portanto, deduzo que seja mesmo um serviço de limpeza de casa, não é? Quase, sim, quase sim. Pois, O ok. regulamento interno tem que estar muito bem construído. Pois, era isso, é que esta Então realmente é que tem que anda ser o Estado diferente. a pagar limpezas, não é? Trabalho doméstico. Pois, mas também, pronto. E aqui no apoio na toma da medicação prescrita, eles pressupõem que nós podemos, por exemplo, preparar e o utente toma autonomamente, temos que estar lá a assegurar a Apoio toma, na toma. temos que supervisionar a toma. Acreditamos que sim. Ok, ok, Mas lá está, isto é algo que ok, pronto. Hum, Pois era isso, ou seja, quem já tem acordo, imaginemos, nós temos 90 vagas, estas 30, se formos para o máximo, passam para 120. exatamente, pronto. E depois terminando os tais 18 meses, 12 mais 6, não é? Portanto, podemos ficar com as Os 30 18, vagas. não, são 12 que podem ser prorrogadas por mais 6 Exato, 18 e meses. depois para. Depois Ah, para. Eles vão avaliar, não é? Portanto, sim, poderá não haver continuidade do projeto. ou seja, os utentes que nós prestámos apoio ficam sem apoio? Pois, Havendo continuidade do projeto, há aqui uma continuidade até que passe até a pois. resposta social. E se não passar a resposta social? Se Sei, houver mas continuidade, se o projeto tiver continuidade, se passar a resposta social, certo. os Mas se acordos não depois têm que passar, mudar. temos que eliminar essas pessoas que tinham apoio. Não, Deixa. eliminar salvo seja. Eliminar, quer dizer, não podemos continuar a prestar apoio a essas pessoas, porque vão ser Se o extra-acordo. projeto, se o projeto não, Não só um prosseguir, a bocadinho. resposta fecha. Se o projeto não prosseguir, sim, termina o SAD e deixa de prestar serviço, serviço o SAD Plus, o SAD mais saúde, e passam portanto, deixam de prestar o serviço de SAD àqueles utentes. Deixam de serviço, aquele serviço àqueles utentes. E os Ok, trabalhadores. ok. A expressão Obrigada. usada é isto. Os Obrigada. acordos de cooperação celebrados no âmbito do projeto piloto mantêm a sua vigência até a entrada em vigor do diploma da revisão previsto no número anterior. Portanto, até que seja revisto para que, enfim, deixe de ser piloto para passar a ser resposta social. Deixa-me só, por favor, identificar-lhe. Os seus serviços mínimos obrigatórios estão na portaria, no artigo 7, Artigo a 7. linha número 3. O Estado mais Saúde deve reunir condições para prestar no mínimo 6 serviços. Compreendo o que esteja a dizer, Ângela. O facto de eu prestar, de eu reunir condições para prestar, não significa que os Exatamente. utentes os queiram. Exato, Claro. até porque o Era aí que queria artigo chegar. dizia que o SAD deveria prestar 4 daquela Mas lista. isso é outra coisa. Isso não podemos Sim, mas comparar um com o outro, não, não é? estamos a falar de uma questão de português, não Sim, é? sim, estamos. Eh, Se Pronto. calhar, pode haver alguma adenda a esclarecer o que é que isto quer dizer, qual é o mínimo. Visto assim, à primeira vista, parece que o mínimo será seis Sim. serviços. Não parece, E relativamente às comparticipações, também se pressupõe que, pelo facto de ser no mínimo 6 serviços, a Os percentagem de 65. cálculo estar distribuída de 40% a 75% dos rendimentos per capita. É uma presunção, parece-me que razoável. Sim, mas na legislação
a legislação não elucida relativamente ao Não, cálculo com participação, não. mas remete para a portaria Remete. do SAD clássico. Remete. Ou seja, no regulamento, em sede de candidatura, nós já teremos que Sim, eu estipulado, diria que sim. portanto, a percentagem por cada serviço, alimentação, o que for, a percentagem até chegarmos aos 75%. E esses 75% será nos 6, mínimo, e os restantes ter um valor pressário extra, como serviços complementares. Sim. Não sei se me fiz ouvir. Há aqui um erro claro. A vossa experiência dos SATs, vocês têm utentes que queiram 6 serviços? Não É temos. a realidade? Não é a realidade. E quando nós estamos a avançar para uma candidatura destas, nós temos de perceber que vai ser difícil ter utentes que tenham estes serviços todos, certo? Pronto. Portanto, vamos ter estas áreas todas a fazer atividades de animação, não é? Vão estar 4 horas com o utente, o que é que vão fazer durante 4 horas? Portanto, imagina, vamos ter uma AD 4 horas de manhã numa casa de um utente e 4 horas à tarde em casa do outro, não é? Portanto, vamos planificar, certo? O que é que elas fazem 4 horas seguidas em casa do utente? E vão sozinhas? Depois também vamos a este ponto. Vamos ter uma AD sozinha a ficar 4 horas em casa do utente? Portanto, e assim as 12 não chegam, não é? Para cumprir as 4 horas. Pois, e também há a questão da confecção das refeições no domicílio das pessoas, para também retirarmos a obrigatoriedade, por exemplo, de termos cozinheira e ajudante de cozinha e auxiliar de serviços gerais. Se a preocupação for desenvolver um serviço de apoio domiciliar com esta abrangência de realizar confecção das refeições, higiene habitacional, etc., poderá haver utentes interessados. Não sei se são 30, nem 20, nem com os 6 serviços, isto não sabemos. Mas a portaria também refere isso: se confeccionarmos as refeições em vez de ser confeccionadas na instituição, logo esses recursos humanos também não são obrigatórios. Ou Sim. então a contratualização de serviço externo de cozinha Sim. e de tratamento de. Também é uma realidade. Há muitos SADs que não têm cozinha. Sim. Entidades que sejam só SAD, que não têm cozinha, nem têm tratamento de roupa. Isso também é uma realidade. Agora, imaginando que temos utentes com necessidade destes 6 serviços e Como é que presta? ao nível das comparticipações, temos que trabalhar a percentagem de acordo com o custo de cada serviço que praticamos, ultrapassando os 75%. Acho que aí será uma proposta que vocês farão. Porque a legislação diz mesmo SAD. Isto não é SAD. Isto é SAD mais saúde, como resposta. Portanto, Que depois de saúde, doutora, não tem nada assim, eu sei. Pronto. e É o SAD preocupa-me Plus, como a Rui Silva chama. É melhor assim. e preocupa-me aqui uma outra situação. Sim. E peço desculpa às colegas que estão Nada. com a mão no ar. É esta referenciação para a equipa Cuidados de continuados. continuados, que por norma costuma ser uma referenciação feita por um técnico de saúde e não por um técnico de serviço social ou outro. E esta referenciação, e já passamos em algumas situações por isto, não é nada fácil, depois de ser balizado e até ser integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Eu, sinceramente, quando assisti à primeira, quando vi a portaria, pensei, ok, isto será uma ótima medida se isto for de encontro aqui a diversos parâmetros, que é aliviar toda a carga que existe sobre os lares, sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Acontece é que isto é quase mais do mesmo. Eu na ASMA, e já tivemos esta conversa em particular, nós desde 2015, por exemplo, já temos serviço de fisioterapia no domicílio, a preparação e administração de medicação, alimentação assistida. E preocupa-me é que saia uma portaria, ainda nem haja um formulário, mas depois vamos outra vez para o mesmo.
eu chego ao final e é um bocadinho até desgostoso de isto ser tão redutor. De facto é. E desculpa meu desabafo. Nada. Mesmo e muito menos execuível em termos práticos, que também me parece isso. Sim. Eu vou então passar, se me permitirem, vou passar as mãos no ar. A Ana, Olá, boa tarde. A minha questão é: nós temos capacidade só para 20 no SAD, não tem nada a ver com o SAD que vocês têm não tem nada agora. a ver com o SAD. Nada. Pronto, podemos concorrer na mesma. Podem concorrer. Para mais. Portanto, tem 20, é para outros, Olha, não vamos lhe para dar 20. outro nome. Vamos chamá-lo Plus Saúde. Vamos tirar o SAD da coisa. Não tem nada a ver com o nosso, com o vosso licenciamento atual, ok? Portanto, é outra coisa qualquer. Já percebi, obrigada. Nada. Doutora Beatriz, Vitorino. Olá, boa tarde. É a Andreia e a Beatriz Vitorino, estamos aqui as duas a assistir. Surgiu-nos aqui realmente algumas dúvidas. A primeira é, quando nós lemos a portaria, nós não interpretamos esta questão dos 6 serviços conforme vocês disseram. Nós interpretamos que a criação do SAD mais saúde deve ter capacidade para prestar no mínimo 6 daqueles serviços. Agora, não nos parece que cada utente beneficiário tenha que usufruir obrigatoriamente dos 6 serviços. Parece-nos a nós, na nossa Olha, foi quase 32. Então, Eu concordo com a sua. Para responder, para passarmos um bocadinho à frente disto, porque, obviamente, enfim, poderá vir alguém que interprete definitivamente em uma interpretação autêntica que diga o que é que isto quer dizer. Mas eu concordaria convosco se a seguir nos dissessem qual é o número mínimo de serviços que devem ser prestados. Pois. Não temos um número mínimo de serviços que devem ser prestados. Depois fala-se em 30 utentes, aquilo que eu disse há bocado, um per capita de 4 horas por utente e tudo isto. Ora, o que me leva. O meu per capita é que dá, a minha conta muito simples é que dá, chegar às 4 horas, portanto, as 28 Sim. horas Dividido por 7. Sim. de serviços por utente de semana. Isto leva a perguntar então quais serão os serviços que podemos, em que vamos prestar, como é que vamos preencher toda esta carga horária, não é? Agora, lendo, enfim, fazendo uma interpretação literal da norma, o número 3 do artigo 7º diz o seguinte: o SAD mais saúde deve reunir condições para prestar pelo menos 6 dos serviços e cuidados previstos nas linhas anteriores. Depois, no quadro, já diz qual é o número 4, já convosco, que, enfim, fazendo até uma certa similitude com o SAD propriamente dito, chamemos-lhe assim, o que se refere ao número, este número 3 se refere ao número mínimo de serviços que devemos ter disponíveis. Agora, a questão é, qual é o número mínimo de serviços que temos de prestar? Vamos buscar a norma do SAD, que fala em 2, pelo menos? Não está na portaria. Mas E não estamos minimamente autorizados, entre aspas, a ir buscar ao SAD para aplicar aqui. Mas vocês acham que a Segurança Social vai pagar 800 euros por 2 serviços? Pois, Não por dou. isso Não, parece-me que não. não. Portanto, não é de todo, não nos parece de todo ser esse o objetivo. Parece-nos que eles querem que o SAD seja um serviço que seja prestado em continuidade em casa, em que as pessoas tenham acesso, uma espécie, eu vejo isto como uma espécie de Airbnb em casa. As pessoas tenham um acompanhamento efetivo, que não seja um quarto de hora em que tenha higiene habitacional e pessoal, e depois a entrega da refeição, que sei que é mais 5 minutos durante o dia. Ok? Por isso é que se fala em serviço durante 24 horas por Sim. dia. Não é? Que a doutora Sara, e bem, arredondou isto para a teleassistência, reduzindo, quer dizer, Claro. fazendo um arredondamento para Isto é ter menos. um telefone em que eles possam ligar, olha, aconteceu isto, caí.
Mas Isso que podemos ter venham um apanhar a utente que roupa que diga, faz não, não, favor. eu quero 24 horas, quero que vocês, um familiar quer que o serviço acompanhe o utente durante 24 horas, quer dizer, durante a noite acompanhem o utente, o monitorizem, o passem por lá, a medicação, seja o que for. Sim. Aliás, eu estive não é, com a pesquisa disto de SAD, depois aparece muita publicidade, não é? Nas redes sociais. E cheguei a ver que há empresas privadas, não é? Empresas que vendem o serviço de SAD com o número de horas. Pois. Portanto, que é uma metodologia que nós não, que é o efetivo SAD, que é o SAD é o acompanhamento, é o cuidar, é estar, ouvir, falar, não é? Portanto, que sai um pouco do que é o nosso serviço SAD. Pronto. A doutora podemos passar à frente, B2. Falta-nos só aqui Sim. uma dúvida. Portanto, imagine, o nosso SAD normal só funciona até às 4 da tarde, portanto, os nossos utentes não poderiam, os que já são de SAD, não poderiam Não acumular é a resposta, não. SAD mais saúde, não? O que a referência é compatível com as outras respostas sociais que são centro de dia, centro de convívio e CACI. Automaticamente, diz quais são. Diz quais são, enumera as respostas sociais. Sim. Vocês podem ter um utente de SAD que passa a ser utente de SAD Mais saúde, não é? Agora, ali a não pode ser frequentar. utente de SAD e utente de SAD mais. Doutora Carmen, olá, boa tarde. Boa tarde. Está. Eu gostaria de pôr uma questão. Nós já temos esses serviços no nosso apoio domiciliário, inclusivamente já prestamos serviço de apoio terapêutico, já fazemos algumas teleconsultas e quando vimos este projeto tentámos contactar a unidade de saúde, que é nas imediações do nosso centro, mas informaram-nos logo que são poucos médicos, que não têm tempo para contactar connosco, não se poderiam reunir connosco. E há aqui uma coisa que, ao ler a portaria, o que eu percebi que era o Mais Saúde era apenas o encaminhamento. Exatamente. Mas isso nós também já fazemos. E já fazemos quando é possível e quando se consegue, o que é difícil em conseguir fazer um encaminhamento. Por isso, aqui põe-me um pouco em causa o que é que na realidade é para além daquilo que a gente já faz. Ou melhor, o que é na realidade o SAD que vocês fazem? Não é o SAD, está legislado, é outra coisa, não é? Mas este SAD mais saúde, Não é nada, é igual. encaminhar, eu até pensei que era necessário estabelecer uma parceria Sim. contratualizada com uma unidade de saúde local. Mas não, encaminhar. Então nós já tivemos que criar consultas de teleconsulta porque não conseguimos articular com a unidade de Saúde. saúde local. Uhum. É verdade. Muito espanto. Sim, senhor. Também ficamos espantados. É um Também bocado. como é que vamos conseguir? Fica-se aqui, pela portaria, é assinada pela saúde, mas ela é predominantemente da Seguridade Social, temos este artigo 8º, que é redundante, não é? Sim. A referência aos cuidados de saúde vem num artigo, aliás, curiosamente, nota-se que foi escrito por uma mão diferente, porque a forma é diferente de escrita, e é redundante. Sim. Doutora Lúcia. Olá, boa tarde a todos Boa tarde. e a todas. Tinha duas questões que gostaria, se for possível. Uma já está parcialmente, mas ainda assim surgiu uma dúvida. Como é que está previsto o funcionamento das 24 horas? Ou seja, se é, pelo menos, Eu vou tentar ligar, vocês é atendem. mais como teleassistência ou é uma permanência durante algum horário noturno em casa do utente? Não, não é uma permanência em horário noturno. Vocês é que definem se quiserem, se a teleassistência será o mais rápido, agora, será o mais objeto. Agora, se quiserem estabelecer uma relação em que
permaneçam em casa onde utente durante a noite, fica aberto. Não é? Não, Se calhar quem são- apresentar essa candidatura arrisca-se a ser logo Ganhar. absolvido. Sim, quem apresentar isso, não certeza que ganha. Baixou a mão e eu está deixei. determinado, certo? Segunda Hum. questão. Nós somos a área Lisboa e Val do Tejo, Uhum. uma área gigante em termos de área geográfica. A pergunta é, estando sediados num determinado concelho desta área, uma vez que é apenas um projeto por área, por região neste caso, está previsto que a instituição pode receber utentes de toda a área Lisboa e Val do Tejo ou apenas do concelho onde está sediado? São vocês que angariam os utentes. Somos nós, Os ok. utentes não vos são encaminhados. Ok, esta era a questão. Se tivesse feito a pergunta assim era mais fácil, ok. Mas está correto, ok. Sim, Obrigada. sim. Não é doutor Elias, não é? Mas Não, Borbosa. não é, mas podia Também ser, sabe? está. Podia ser. Muito bem. Claro. É Paula, Sara. Olá. Sim, eu sei. Olá, como está? Nessa situação das 24 horas, eu não concordo que estejamos a falar só de teleassistência. Porque se, por exemplo, for um utente que precise de posicionamentos de 2 em 2 horas, nós teremos que ir lá fazê-lo, certo? Se disponibilizarem esse serviço e se eles contratar, sim. Eles obrigam-nos a fazê-lo. 24 horas. Não obrigam na listagem de serviços, não obrigam a posicionamentos. Mas obrigam às 24 horas. Mas não obrigam a posicionamentos. Não vamos complicar o que é simples. Sara, Mas só- o posicionamento. Sara, eu tenho dificuldade em perceber se estou a Falar. ser ouvido ou não. Se me permite só uma coisa. O que define, estamos a falar do contrato de prestação de serviços. O que define os serviços que são prestados é o contrato que vocês celebram com o utente. Se o utente necessitar de mudar de posicionamento durante a noite e se for contratado esse serviço, vocês terão de o prestar. Se nós estivermos a falar de cuidados de higiene e conforto pessoal, o posicionamento é um conforto pessoal. Terão de o prestar. Se o assumirem, terão de o prestar. Não. Mas se nós temos que prestar os 6, A questão é às 24 horas, não é às 6. mas diz que pode ser extensível a 24 horas. Isso é uma situação que se colocará numa situação, é uma questão que se colocará numa situação de um utente que vive sozinho, sem retaguarda familiar. Se o assumir, terá de o fazer. Claro. E outra situação que eu queria falar era relativamente à área geográfica. Tem a ver com a área geográfica também que cobre a UCC? Eu acho que a doutora Sara já respondeu a isto. É assim, quando esta questão da área geográfica, nós falamos lá, podemos falar, mas é acessório. A portaria divide o país em 5 áreas geográficas e diz, e diz que haverá um projeto piloto em cada uma destas áreas geográficas. Ora, depois, os utentes dessa resposta social serão os utentes que vocês com quem vocês contratarem. Não é? Claro que se assumirem um utente a 100 km de distância, terão de lhe prestar o devido apoio. A relação com os serviços, chamemos-lhe o Serviço Nacional de Saúde e a Rede Nacional de Cuidados Continuados, eu devo dizer que não sei muito bem como é que está distribuído o país em termos de Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que isto tem a ver também com uma portaria que saiu em julho, se não estou em erro, criou as equipas locais de cuidados continuados, tá? E, portanto, há uma equipa coordenadora local da Rede Nacional de Cuidados Continuados que, digamos, com quem a instituição contactará para prestar os serviços aos utentes. Não é? Mas depois depende como os cuidados continuados estiverem distribuídos na vossa área. Obrigada. Doutora Sara Barros, está como no ar. Olá, boa tarde a todos. Aqui não é bem uma pergunta, é um bocadinho comentário do que foi falado sobre o apoio domiciliário
sobre isto e relacionando ao apoio domiciliário em particular, ou seja, as empresas privadas. Queria só dar aqui um parecer, porque eu trabalhei numa empresa de apoio domiciliários, ou seja, já tenho esta experiência do que é. Basicamente, eu sinto mesmo que este serviço que eles estão a criar é a rede de apoio, porque quando existe lá uma cuidadora em casa do utente, ela faz de tudo um pouco e vai completar esta lista de 6 de 6 apoios, se for o caso, ou mais até. Ou seja, este serviço nunca vai ser um apoio domiciliário como nós contratamos, explicando melhor, que aqui já está um pouco, estou-me a confundir. Existe um chamado lar em casa, nos apoios domiciliários particular, onde o utente paga um balúrdios, tem que ser pessoas com grandes condições económicas, mas aparecem-nos famílias que não têm essas condições económicas e a precisar desses cuidados, seja 24 horas, seja só 4 horas por dia, e o que me deu a entender desde que li isto era um pouco isso, ou seja, eles vão pagar para que não haja esta resposta, visto que também há falta, não é, de onde institucionalizar, as famílias também muitas vezes não querem, ou os utentes não querem ir para lá, e ter este mesmo tipo de apoio que agora as empresas privadas, cada vez são mais, estão a dar, mas com a comparticipação da Segurança Social. E o que se passava é que uma cuidadora na casa do utente podia prestar desde um apoio na casa, na habitação, ao mesmo tempo também ao utente, conforme as horas que fossem contratadas, e nós levávamos um custo pelas horas contratadas. Claro que aqui nós não vamos poder relacionar dessa forma, se calhar é mesmo as percentagens, mas é feito desta forma, ou seja, o cliente tem estas necessidades, se for um acamado vai precisar de posicionamentos, o utente, a família não consegue apoio de X em X horas e vai-nos pedir a nós, como podem pedir a uma entidade particular, enquanto que uma entidade particular pode pedir até 1.000 ou 2.000, muitos dos serviços vão a 2.000 para cima. Aqui é encontrar uma solução para isso. Sim, também me parece um pouco isso. Eu encaro muito nisto, porque como eu trabalhei já nesta área, vendi serviços, eu vendi os serviços com os utentes, desde serviços de 1 hora, 2 horas a 24 horas por dia, 7 dias por semana, basicamente é isto. Ou seja, dentro daquele valor, a Segurança Social vai nos dar aquele valor, será ou não justo, não é? A entidade que presta os apoios, com o que o utente nos paga. Imaginando um utente que no privado paga 2.000 euros, vamos fazer aqui os cálculos, com os 800 euros o utente vai pagar 1.200. Vamos supor, eu estou a dizer valores altos, mas é só para... Tem que me fazer um favor, tem que me mandar pelo WhatsApp, que eu não consigo ligar por aí. Eu não Pensei percebi. eu pensei que a instituição lhe estava a pedir para lhe mandar esse tipo de utentes, mas não. Foi mesmo o erro do... Não percebi. Não, o que eu estou a dizer é, eu estou a relacionar com o privado, que se calhar depois isto vai se enquadrar da mesma forma no serviço, nos apoios a dar. Não sei se me fiz entender, dar o meu exemplo da experiência que tive. Ou seja, aqui eu acho que isto deve ser criado da forma a dar este tipo de apoios e depois ter uma equipa multidisciplinar, lá está, poder dar se calhar os apoios de enfermagem, de fisioterapia em casa, também as entidades particulares, privadas, estão a fazer isso. E o cliente paga sempre acima. Claro. Muito bem. Obrigada pela Não. partilha. Desculpe, Lúcia Rodrigues. Sim, boa tarde novamente. Sim. Aqui surgiu-me aqui uma questão que julgo que não está prevista, mas já agora vou lançar. Diga. Relativamente à questão que a colega anteriormente falou das empresas privadas, sim, sendo que aqui nós continuamos a ter o mesmo problema. Ou seja, as empresas privadas, por regra, têm um contrato de prestação de serviços com as auxiliares da ação direta, e, portanto, enquanto nós, julgo que a portaria nada diz em relação a isso, obriga-nos a ter um contrato de trabalho, não é? E que às vezes é mais complicado, porque eu posso ter, se tivesse uma prestação de serviço, ter
durante aquele período, uma prestação de serviço para prestar serviço, por exemplo, das 7 da manhã às 10 da manhã, apenas um exemplo, ou outros horários mais facilitadores de se conseguir cumprir até um horário mais alargado, não entrando no horário noturno, porque a partir das 21 temos horário noturno para os trabalhadores com contrato de prestação de serviço, com contrato de trabalho, que não funciona para contrato de prestação de serviços. Portanto, a pergunta é se sabem se eventualmente haverá a possibilidade de, neste tipo de projeto, e tendo em conta que é um projeto piloto, poder ser as auxiliares, poder eventualmente algumas estar em contrato de prestação de serviço e não contrato de trabalho. Eu respondi-lhe essa pergunta por telefone. Ok, está bem. Se pudesse ser. Pode ser, eu Pode agradeço. mandar um e-mail e eu respondo-lhe por telefone, porque o que eu lhe vou dizer não posso dizer que isto vai parar para o YouTube. Ok, Está ok. bem? Da falar no webinar. Se pudesse ser, eu depois respondia-lhe por telefone. Ok, obrigada. Nada. Já respondi às perguntas do chat, portanto, não há aqui mais nada. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, emitir uma opinião. Já agora, fazermos aqui uma poll. Quem vai apresentar a candidatura? Meta a mão no ar. Quem já fez contas, a que é que isto vos gostaria avançar? Meta a mão no ar. De facto, não é. Pronto, temos aqui uma mão no ar. Ai não, para trás, para cima, pronto, muito bem. Temos duas candidaturas aqui in the house, pronto. Desencorajados. Eu também, sinceramente, também estaria desencorajada. Se me permitem, eu diria o contrário. Eu diria que isto é encorajante, falta é o tempo, mas Pois. não lhe falta, vamos dar tempo que isto vai acontecer. Não. Finalizaremos isso à segurança social e recursos, claro, tempo e recursos. Se não houver mais nenhuma questão, nós vamos. Só mais uma questão, vocês ajudam na candidatura? Não, Não? não. Ah, A Lips Porto não vai a estar sério? a assessorar candidaturas para só uma ganhar. Não, não podemos fazer isso. Não seria correto da nossa parte, portanto. Só para uma ganhar, não podemos, porque nós vivemos as vossas candidaturas, portanto, têm de ser todas aprovadas. E assim não seria, e é verdade, não se ri, é verdade. Não seria, Não me rio. não seria correto da É um nossa parte, princípio, é um princípio elementar, não é? claro. Ok, obrigada. Catarina. Pronto. Não havendo, a Beatriz colocou a mão no ar. Beatriz Vitorino. É rápido, só para terminar. Tá. Eu tentei perceber até que ponto é que fazia sentido e daí estarmos a assistir. Sim. Mas 5 projetos a nível nacional, só isso me desmotiva. Claro. Vamos perder tanto tempo, é um investimento tão grande, produzir esta candidatura tão exigente, e depois penso, então, mas são 5. Então, eu que estou aqui no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, no interior, desertificadíssimo, de facto, em termos de ERP, não há cobertura suficiente, está muito ainda a descoberto. Então, mas 5? Então isto há de ir tudo, não levem a mal, mas há de ir tudo para Lisboa, para o Porto, para onde costuma ir, não? Não, é uma em cada área. Sim, mas tendo em conta que nós somos da zona centro, temos centros, temos Coimbra, por exemplo, provavelmente. Aveiro, Viseu, Leiria, não é? Se todos pensarem dessa forma, ninguém se candidata. A nossa intenção é candidatar-nos, não é? Mas já um bocadinho com o pé atrás. Sem esperança. É uma candidatura sem esperança. Sim. Mas pode ficar a experiência e o contacto com a realidade, não é? Sim, claro. Nunca se perde tudo, é certo. Pois. Obrigada. Sim, as apresentações vamos enviar hoje o PowerPoint e vou voltar a reencaminhar toda a documentação que já vos enviei. Vou-vos adicionar as taxas de cobertura do SAD 2023
E, entretanto, dar-vos-íamos novidades quando soubermos do link para fazer a candidatura. Mandamos a todos os inscritos. Doutora Sofia. Olá, boa Olá. tarde. Eu estou aqui um bocadinho deslocada porque eu sou diretora técnica principalmente das respostas de infância, mas como ficámos sem diretora técnica do SAD antes das férias, estou a assegurar temporariamente aqui o serviço e já temos até agora em vista o candidato ou a candidata que irá tomar este lugar. Interessante. Eu só queria perguntar se têm conhecimento que a Segurança Social vai fazer algum webinar explicativo Já fez. deste. Já fez? Ah, ok. Então Já não me fez. apercebi. Ok. E Mas, eles têm gravado no site? pois, eles gravaram, mas não disponibilizaram. Eu não sei se alguém esteve no webinar. E não é minimamente esclarecedor de nada. Foi assim. Eu prometi a mim própria, disse a uma amiga minha que ia colocar um post-it no computador para não tecer comentário sobre o webinar que assisti da Segurança Social. Portanto, eu vou cumprir o que prometi a mim própria e não vou tecer um único comentário sobre o webinar. Eu também tinha prometido, mas e, sinceramente não consigo. Foi exasperante. Eu saí frustrada. Frustrada. Eu acho que não é uma questão de frustração. Aquilo não foi um webinar de coisíssima nenhuma, e quando as pessoas puseram questões, o senhor única e simplesmente refez as questões, porque não as respondeu. Digo Muito à eu, pivô, não é? Muito à pivô a televisão, discurso. muito sinceramente, fiquei mais que frustrada que a doutora Sara, porque fiquei revoltada que perdi monte de tempo. Mas realmente foi uma desgraça. E mais não digo, com licença. É melhor. De facto, foi. Temos aqui um usuário com uma questão. Eu só queria tecer um Diga. comentário, não é Sim. bem, porque é uma constatação, pronto, agora no acompanhamento mais direto dos utentes, já o tinha feito no Covid, porque fui eu que estive na instituição e agora outra vez. No SAD normal, não é, que nós temos acordo para 25 utentes, é muito difícil que as pessoas queiram contratualizar mais do que 2 serviços. Pronto, seja porque a família não valoriza e acham que é dinheiro mal gasto, com o mesmo dinheiro eu vou às compras e faço almoço, jantar, pequeno almoço, lanche para a minha mãe, e não valorizam. Pronto, tenho um bocadinho de receio que um projeto com este impacto não haja aderência por parte da população, dos idosos e das famílias. Não sei se vocês mais a norte têm essa perspectiva ou não, nós estamos aqui mais perto de Lisboa, é esta a perspectiva que eu tenho. Neste momento já é difícil vender lois. Sim. Portanto, é igual. Cá em cima é igual. Cá em cima é ok. igual. Ok. Do usuário que tem a mão no ar, sim. Pode falar. Não ouvimos. Ligar o som. Está com o som ligado? Está com o micro ligado? Não ouvimos. Não dá. Não dá. Muito bem. Pronto. Se quiser, depois envie um e-mail para o geral e eu respondo. Seja à vontade, é mais fácil. Não havendo mais nenhumas questões, nós. Ainda há uma questão que está. Onde está a mão? Ainda há a questão onde está a mão. Ah, sim, mas isso. Onde está a mão de obra? Sim, mas isso. Isso é o vosso terceiro trabalho do dia, não é? Arranjar mão de obra sempre. Portanto, não havendo mais questões, despedimos-nos de vocês. Encontramos-nos para a semana no outro webinar que temos já planeado. Doutor, está a ouvir-me? Agora sim, como está? Sim, peço desculpa. É Israel Oliveira, do Centro Social São Miguel de Arcozelo. Sim. O computador é novo, por isso é que ainda não consegui configurá-lo de forma a Muito bem. identificar. Desculpe lá. Tem mal.
Eu tenho uma questão que é muito simples, mas pronto, permita-me fazê-la, porque eu próprio posso ter feito mal das contas, diz respeito ao pessoal e à gestão dos próprios recursos humanos. Partindo do pressuposto que nós temos que fazer um serviço de 4 horas diárias em casa dos utentes, para 30 utentes pressupõe 120 horas diárias e que nós temos, se não estou em erro, 12 ADs. 12 auxiliares, não é? Sim. Julgo eu. Como é que os divide, não é? Partindo do pressuposto de que a cozinheira Não vão a casa. Sim. não vão a casa, nem a diretora, isto faz 96 horas por dia também. 96 horas por dia, sem contar com as deslocações entre os utentes, portanto não chega. Se nós Não. também adicionarmos a isso o facto de termos um serviço de 24 horas por dia de teleassistência, que pressupõe pelo menos mais 2 pessoas, porque são 8 horas de trabalho diário, portanto pressupõe mais 2 pessoas que estejam disponíveis para poder fazer o horário noturno. E partindo do pressuposto também de que cada um destes novos funcionários custa, mesmo ganhando um ordenado mínimo, mais de 1.100 euros por mês, a pergunta que eu faço é qual é a viabilidade económica para uma instituição de particular seguridade social para poder prestar este serviço? Vai depender das mensalidades que conseguir buscar, não é? Será por aí. E de chegar ao rácio correto entre o número de utentes e número de ADs. Portanto, se conseguir, houve um colega que colocou no chat, posso fazer animação à distância, já que vou disponibilizar meios eletrónicos e vou dar formação para utilizarem esses meios eletrónicos, posso fazer animação à distância. Posso ter os meus 10 utentes de SAD, 2 horas por dia, todos com animação à distância. E aí está a prestar 2 horas de serviço, um trabalhador, DT, por exemplo, a fazer animação a 10 utentes ao mesmo tempo, por exemplo. Ou então, pega no utente, leva-o a casa de outro utente, ou levam os 2 utentes ao CTT ao mesmo tempo, põe 3 utentes na mesma viatura e vão os 3 ao cinema, por exemplo. Não sei. Acho que vocês sabem isto melhor do que eu. Nunca geri um SAD, não é? Mas ideias creio que não faltam. Mas gerir os gostos dos 30 ao mesmo tempo é capaz de ser difícil, não é? Portanto, os idosos, não é? São muito peculiares nisso. Mas sim, financeiramente é um desafio. É um desafio. Mas eu faria um horário de 8 horas diárias para as ADs, não haveria noite, haveria teleassistência com o serviço que já é contratado. Claro que tinha de ter mais do que 12 ADs para cobrir os 7 dias por semana, como vocês sabem, para fazer horários. E pronto. É isto. No mínimo. E teria de as dividir, ir uma sozinha. Irei sozinha à casa dos utentes, que me parece ser difícil de gerir depois. Mas já que lembramos que os utentes têm de saber quem são as pessoas e quando é que as pessoas vão a casa. Eles têm direito a decidir isto também. Pronto. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. E aliado a esses constrangimentos todos, temos também os transportes, não é? Porque pois, claro. As senhoras não vão andar a pé. Pois claro que não. Pois. Portanto, depois terão de ter as viaturas para isso tudo. Que não são financiáveis. Vejam lá. Na tipologia de despesa, não são consideráveis bens de investimento. Eu acho que. Portanto, poderiam tentar passar aqui um leasing ou mais um rating que leasing, claro. Parece-me ser assim um tiro no escuro, para ser sincero. Pronto, se não houver mais nenhuma questão. Boa tarde. Eu tive que sair e voltei agora, se calhar a minha pergunta já falaram, mas eu gostava tanto de saber que vou-te mesmo perguntar. Eu tenho os meus utentes, eu vou ter que arranjar mais, é que aqui na freguesia já estão todos, já prestamos os serviços a quem pretende. Para este projeto é um projeto à parte, vai ter que haver outros utentes?
Se estás a Ok. referir aos seus utentes de SAD, sim. Sim. São outros, ok. São E outros. porquê que o projeto se chama SAD Saúde? É uma ótima pergunta. Temos de falar com a Ah. Ministra e com a Secretária de Estado. É mais Pronto, é ela que isto baralhou-me perguntar. completamente, porque É uma eu ótima não via saúde, quer dizer, as ajudantes de lar são umas ótimas funcionárias e dão muita saúde aos nossos utentes, mas eu estava a ver ali um médico, os enfermeiros, pronto, vou falar mal, acho que não. Pronto, já percebi a Olha, resposta, a pergunta obrigada. do dia é essa. Pronto, eu A cheguei, eu pergunta é eu avisei que saí um bocadinho. Sim, sim. Para já é só. Muito bem. Mais alguma questão, comentário, opinião? Bem, se não houver, vamos deixar-vos. Lembramos que para a semana temos o webinar relativamente à convenção coletiva última que foi publicada com a RNS-TPS. Qualquer questão, estejam sempre à vontade para nos enviar e-mails e encontramos-nos para a semana. Uma boa tarde, agradecemos a vossa participação. Boa tarde.